vamos falar um pouco de alguns homens que choraram. Nós estamos aqui falando sobre os varões. Nessa palavra, que foi um tema escolhido por varões. E a palavra de Deus, ela traz exemplo de grandes homens que choraram. Jacó, ele foi um homem que, quando ele lutou com o anjo, a palavra de Deus diz em Osés, capítulo 12, versículo 4, que Jacó lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe pediu mercê. Jacó foi um homem de lágrimas. Neemias também foi um homem que pranteou na presença do Senhor quando ele ficou sabendo que Jerusalém estava em ruínas, seus muros derribados, suas portas queimadas. Neemias se colocou na presença do Senhor, no jejum, na oração, com choro, com pranto, com lágrimas. Neemias foi um homem de lágrimas. Davi, ele era um homem que chorava tanto que no Salmo 6, versículo 6 e também no Salmo 102, no versículo 9, nós encontramos o salmista falando sobre as suas lágrimas, como ele diz: já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. E no Salmo 102, versículo 9, ele diz: tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida. Homens que choraram. O rei Ezequias, como nós lemos no começo, ele virou para a parede e chorou muitíssimo. Daniel também foi um homem que pranteou na presença do Senhor. Esdras foi outro homem que chorou na presença do Senhor. No livro de Esdras, no capítulo 10, no versículo 1 e 6, diz que Esdras chorava com grande choro, que Esdras pranteava na presença do Senhor, quando ele soube que os homens haviam casado com mulheres daquelas nações que eles não deveriam casar, de deuses pagãos, e até os príncipes, sacerdotes, pessoas que eram assim maiorais na cidade, haviam contraído o casamento com mulheres pagãs, e naquela hora eles tiveram que tomar uma decisão. E diz a palavra de Deus que se juntou uma grande congregação junto com Esdras, e crianças, homens e mulheres, juntamente com Esdras, choravam, e era grande o choro. Mas Deus deu vitória, porque eles tomaram a decisão de despedir aquelas mulheres com os seus filhos. Há momentos, amados, que temos que renunciar, temos que abrir mão de algo, de alguma coisa preciosa para nós, para que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas, a sua perfeita vontade. Então Esdras, que era o sacerdote, ele foi um homem de lágrimas. E a palavra de Deus fala de homens que choraram, homens como Jeremias. Jeremias chorou tanto que tem até o livro das lamentações de Jeremias. E nos nossos dias, se nós perguntarmos quem é o profeta chorão, todos sabem, quase todos, que se trata de Jeremias, pelo muito que Jeremias chorava. Jesus também, Jesus chorou. Diz a palavra do Senhor, como está escrito em Hebreus capítulo 5, versículo 7, que o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Então Jesus, sendo Filho de Deus, sendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ele chorou, ele chorava, ele chorou diante de Jerusalém, ele chorou diante do túmulo de Lázaro. Aleluia!